Mas a gente já vai começar. Agora eu consegui colocar o título da live, então o pessoal já vai saber sobre o que é, né? Sobre o PEAT, Tony Burst e o estado estável, que são dois exames que o pessoal geralmente tem bastante dúvidas, né? E a gente tem discutido bastante essa semana. A doutora Daniela Capra começou essa campanha aí do anti-clique, né? Que seria importante a gente sempre fazer a frequência específica. Então a ideia da live foi essa. Vamos só esperar mais um pouquinho para o pessoal ir entrando. Mas já vou falar aqui para vocês que o foco vai ser esse. A gente vai começar falando também sobre os geradores, né, tipo de cada onda, assim, né, exatamente as regiões da via auditiva. Também vou falar um pouquinho para vocês sobre como encontrar o limiar eletrofisiológico. Vou tentar mostrar alguns casinhos, né, alguns exames, para ficar um pouquinho melhor. Então é só esperar mais um pouquinho o pessoal entrar e a gente já começa. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir mandando aqui nos comentários, porque o pessoal já também mandou na caixinha e eu já separei aqui. Mas se surgir alguma coisa enquanto a gente estiver conversando, vocês podem mandar também, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Oi, Vanessa, boa noite. Todo mundo que está entrando. Vamos começar a conversar já sobre eletrofisiologia. Oi, Ju. Ah, a Ju tá aí também. A gente vai falar então, pessoal, eu peguei como referência o livro da professora Kátia Alvarenga, aquele de eletrofisiologia. Se vocês quiserem, depois eu deixo aqui nos stories ou até no post, mas acho que a maioria do pessoal sabe qual que é. Esse livro é minha bíblia da eletrofisiologia, é um dos que eu mais gosto. E também peguei mais 2 artigos que depois eu disponibilizo aqui para vocês. E no finalzinho da live também vou falar de uma surpresa, uma coisinha que eu tô preparando aqui pro pessoal. Depois eu posto também amanhã. Mas então vamos lá, pessoal. Já deu aí uns 2 minutinhos. Daqui a pouco o pessoal vai entrando. Vamos conversar com quem tá aqui. Bom, então eu vou falar para vocês sobre a minha experiência em relação aos exames eletrofisiológicos, né, por frequência específica, que os mais utilizados na prática clínica realmente são, então, o PEAT Tony Burst e o estado estável, justamente porque os dois a gente consegue avaliar frequências específicas que o clique não consegue, né, porque a faixa de frequência do clique seria realmente de 1 até 4.000 Hz, então a gente ficaria sem saber aí, sem identificar corretamente as perdas em rampa, né? E os demais frequências agudas também. Então, com os potenciais eletrofisiológicos de frequências específicas, a gente consegue avaliar até 500 Hz e também até 4, dependendo do equipamento, a gente conseguiria avaliar até 6, mas daí não são todos, né? Então, a literatura é um pouco divergente ainda nesse sentido dos tons mais agudos, mas alguns que eu saiba dá para chegar até os 6 Hz, 6.000 Hz. Então, só para dizer para vocês que eu vou falar da minha experiência, claro, né, que eu tive até o momento, que foi mais lá no Centrinho, em Bauru, que eu trabalhei bastante com isso, lá na Unesp em Marília. E aí, os equipamentos que eu utilizava eram o Biologics e o Contronics, que em uma clínica que eu trabalhei eu usei bastante também. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre eles, podem ir mandando por aqui, que é o que eu vou acabar falando mais, né? Então, se algum outro equipamento eu não souber dizer, é porque realmente não tive muita experiência com ele. Mas na teoria acho que vai dar para todo mundo entender um pouquinho melhor. Mas então vamos lá, pessoal. Vamos começar falando sobre o PEAT Tony Burst. Então, como vocês sabem, né, o PEAT vai avaliar a via auditiva a partir do nervo auditivo, núcleos cocleares e também o tronco encefálico. Então, no PEAT Click, a gente pode utilizar ele para 2 objetivos diferentes, que seria o neurodiagnóstico, que a gente faz em 80 dBNA, que seria um limiar realmente mais alto, para a gente conseguir tentar identificar, né, as 3 ondas principais do PEAT. E as 3 ondas principais do PEAT, então, seria a onda 1, que, né, seria a resposta do nervo auditivo, a onda 3, que vai estar relacionada com os núcleos cocleares, e a onda 5, que já está relacionada com o leminisco lateral superior, que já faz parte da região do tronco encefálico. Então, é muito importante a gente fazer o neurodiagnóstico com o PEAT Click primeiro, tá bom? Então, o Tony Burst seria realmente para a gente avaliar frequências específicas e não exclui o fato de ter que fazer o neurodiagnóstico para a gente ver realmente como que estão todas essas regiões da via auditiva. Então, com o clique, já vai ser possível a gente procurar o limiar eletrofisiológico também, né, a partir da procura da onda 5. Então, só que, como eu falei para vocês, a faixa de frequência do clique é de 1 até 4.000 Hz. Então, a gente não tem como dizer com certeza que não há uma perda auditiva.
A gente consegue identificar, por exemplo, a onda 5 do PEAT no clique em, sei lá, 30 dBNA. Fazendo a correlação, o fator de correção para a audiometria, a gente pode imaginar que está com uma audiometria próxima do normal, ou para criança, lembrando também que em crianças do 30 dB já pode ser considerado uma perdinha leve, então a gente tem que ficar bem atento realmente com isso. Só que o PEAT clique, por mais que ele nos tranquilize, né, que as principais frequências, que são as atingidas primeiro, digamos assim, numa perda neurosensorial, por mais que elas estejam bem, a gente não pode descartar que existe uma perda auditiva em rampa, ou seja, nos graves, nas frequências graves. Então aí isso entra a necessidade da gente utilizar os exames por frequência específica. Então, vou conversar com vocês mais rapidamente, tá bom? Essas questões mais básicas, né, do PEAT, porque às vezes tem um pessoal aqui, né, que é estudante de graduação, então para contextualizar um pouquinho também. Então, quando a gente fala dos exames eletrofisiológicos, a gente pensa na latência e na amplitude das ondas. Então, esses dois parâmetros são os principais para a gente analisar. E aí a latência vai estar relacionada realmente com o tempo que demora, digamos assim, para a região auditiva responder ao estímulo em que foi gerado. Então, a gente vai jogar o estímulo para a via auditiva e a gente vai ver quanto tempo demora para o nervo auditivo, para o núcleo coclear e para o tronco encefálico responder para aquela estimulação. Isso a gente vai ver, claro, com o neurodiagnóstico em 80 dB, que é uma intensidade um pouco mais alta, né, que é capaz da gente gerar essa sincronia neural para conseguir obter essa resposta. Isso é a latência. A amplitude, né, que seria mais aquele quanto que a onda realmente fica redondinha ou quanto que ela fica mais baixinha, a amplitude já está relacionada ao quanto que aquela região está sendo ativada. Então, o quanto de ativação, o estímulo que a gente gerou, o estímulo que a gente eliciou, o quanto que ele faz aquela região responder. Então, seria relacionado também à energia, né? Quanto que a energia se dissipa durante a via auditiva. Então, a gente pode até ver que no PEAT clique, muitas vezes a onda 1 é a mais alta, depois a 3 fica um pouco mais baixa e a onda também um pouquinho mais baixa, mesmo quando é normal. Porque justamente por isso, né? Porque eles são os sítios geradores, eles estão um pouquinho mais distante dos outros, então a amplitude pode ser um pouquinho menor, mas, claro, se ela for muito baixinha também, pode demonstrar que aquela região não está sendo muito ativada com aquele estímulo. Então, se a gente joga um estímulo de 80 dB e, vamos supor, a gente não tem a onda 1 e não tem a onda 3, mas tem a onda 5 em 80 dB, pode demonstrar uma perda auditiva. Porque o som, ele passou pelo nervo auditivo e pelo núcleo coclear para a gente ter a resposta do tronco encefálico, que é a onda 5. Então, sim, ele passou por ali. Só que ele não passou de uma maneira tão efetiva, porque a gente não teve uma resposta suficiente em amplitude para visualizar a resposta. Então, se a gente não tem essa resposta em amplitude suficiente para ser visualizada, aquela região até pode estar funcionando, tanto que ela enviou a mensagem para o tronco encefálico, porém não como a gente espera, não como deveria, porque justamente pode existir essa perda auditiva. E se isso acontece já no neurodiagnóstico em 80 dB, a gente vai procurar o limiar, muito provavelmente ele vai demonstrar a onda 5 realmente mais baixinha, em 70, em 60 dB, aí vai depender, claro, da perda auditiva. Então, esse seria o principal em relação à latência e amplitude, da importância da gente analisar cada uma delas. Seria realmente pensando no tempo que demora para chegar a cada região e no tanto de energia, no tanto de ativação que aquele estímulo está gerando para aquela área. E aí, pessoal, pensando novamente no clique, como a faixa de frequência dele é de 1 até 4.000 Hz, ele vai ativar uma região mais da membrana basilar, né, um pouco mais ampla, porque ele tem várias frequências ali que a gente vai conseguir estimular. Então, vai ter a sincronia neural, vai estimular essas diferentes regiões da cóclea e a gente vai ter a resposta. Então, por isso que seria importante a gente fazer o clique, para a gente direcionar a frequência que a gente quer. Então, a gente vai direcionar também uma região específica da cóclea para a gente obter a resposta da onda 5, no caso do PEAT Tone Burst. Então, é importante a gente lembrar também, estou dando uma olhadinha aqui no roteiro só para passar todas as informações certinho, mas é importante a gente lembrar também que a onda 5 no clique, né, no limiar eletrofisiológico, conforme a gente diminui a intensidade,
a latência aumenta, então fica mais baixo. Então, uma vez que o som fica mais baixo, é como se ficasse mais difícil para aquela região auditiva identificar que tem som. Então, ele demora um pouco mais para responder. Então, a latência pode ficar mais alongada e a amplitude fica um pouco mais baixinha. Então, para a gente analisar o limiar eletrofisiológico, seja com o clique, seja com o tone burst, a gente precisa ter um bom olho para identificar a onda 5. E uma dica que eu posso dar para vocês, né, que seria essencial para a gente identificar que aquela onda 5 é real, né, seria realmente a reprodutibilidade da onda. A gente precisa fazer pelo menos 2 ondas para ver se ela se reproduz. E também o limiar, a gente fala, né, que seria o contingente negativo logo após a onda 5. Eu vou compartilhar aqui uma imagem com vocês. Eu acho que eu vou conseguir aqui, vamos ver. Para falar justamente sobre isso. Deixa eu achar aqui, ó, que é do... aqui. Acho que dá pra ver, né? Esse aqui, pessoal, eu peguei do livro da professora Kátia Alvarenga, tá bom? Depois eu deixo certinho a referência no post ou aqui mesmo no Stories, tá? Se vocês tiverem interesse, porque realmente é bem legal. Então, como vocês podem ver, a onda 5 está sendo pesquisada em diferentes intensidades. Então, a gente começa com uma intensidade mais alta e conforme a gente vai abaixando essa intensidade, vocês veem que a onda 5 vai ficando mais para o lado. Então, isso demonstra essa latência, a latência que vai aumentando, ou seja, a região, né, aqui no caso, né, do tronco cefálico, todas as regiões estão demorando um pouquinho mais para responder porque está mais baixo. E aí, o que eu falei para vocês do contingente negativo, para vocês observarem, é logo depois da marcação, aqui infelizmente não consegui mostrar na tela de vocês, né? Mas logo depois da marcação do Vzinho, que é a onda 5, você vê que a onda, ela cresce, depois ela volta e faz um U. Então, ela fica aqui nesse formato aqui em cima, e aqui embaixo ela costuma fazer um U. E é esse U que a gente chama de contingente negativo, que seria o principal da gente analisar para identificar que existe uma onda 5 real, né? Então, isso seria o principal para ser avaliado. Aqui, como vocês podem ver, existe a dúvida se em 15 dB existe a onda 5 ou não, porque não houve reprodutibilidade da onda. A gente não tem a segunda onda tão certinha como a gente tem em 20 dB. Então, realmente seria o limiar eletrofisiológico, nesse caso, seria em 20 dB. E aí, pessoal, outra coisa também muito importante da gente lembrar é a idade do indivíduo que a gente está avaliando. Então, quando a gente pensa em crianças, vocês estão vendo aqui na tela que realmente existe esse pequeno, né, aumento de latência conforme a gente diminui a intensidade e a amplitude também fica um pouco mais baixa. Porém, quando a gente pensa em crianças, em fase de maturação auditiva, a gente tem que levar isso em consideração também. Pode ser que essa onda, que a latência dessa onda fique ainda mais adiantada, né? Fique ainda mais longa. E não necessariamente porque existe um problema pior, mas pela idade. Então, de novo, reforço. Quando a gente faz o Bera clique em crianças, a gente precisa ter, com certeza, um outro exame eletrofisiológico por frequência específica, porque pode trazer algumas confusões. A gente tem que considerar a idade, mas se a gente tem latências muito aumentadas no Bera-clique, às vezes a gente pode fazer algum raciocínio equivocado, achando que tem uma perda auditiva, quando na verdade aquilo lá é uma maturação. E quando a gente fala de maturação, a gente tem que lembrar que a onda 5 ela pode estar de 2 até 3 milissegundos maior, né, mais adiantada do que em adultos, no limiar eletrofisiológico. Então, aqui no caso, a gente vê que teve o limiar eletrofisiológico em 20 dB. Se fosse uma criança em maturação, ela estaria ainda mais alongada. Então, isso é o principal para ser observado e considerado nesses casos. E outra coisa também que a gente precisa lembrar é dos idosos. Nos idosos, a gente já vai ter um processo de neurodegeneração acontecendo. Então, isso também pode afetar os potenciais evocados auditivos. Então, pessoal, os potenciais evocados auditivos, como a gente está tendo uma estimulação e a gente está evocando a resposta do sistema nervoso auditivo central, a gente tem que levar em consideração tudo que envolve o sistema nervoso auditivo, né, sistema nervoso central geral, na verdade, né? Então, crianças, bebezinhos, né, que estão em fase de desenvolvimento, ou mesmo que tenham algum comprometimento cognitivo, neurológico,
tudo isso afeta muito os exames eletrofisiológicos e, consequentemente, vai afetar as questões de latência, de amplitude, até de artefatos elétricos. A gente tem que ficar muito atentos, né? Tanto nas crianças por alguma movimentação, mas nos casos neurológicos pode acontecer bastante artefato elétrico, não necessariamente por falha no posicionamento dos eletrodos, mas pela realmente atividade neurológica, atividade neural que vai ser mais acentuada. Então, o potencial evocado ele vai registrar aquilo junto com a resposta auditiva. Então, é por isso que, né, pessoal que está entrando agora, eu estou colocando esse slide aqui para a gente conversar justamente sobre isso. Aqui é o exame ideal, né, bonitinho, com reprodutibilidade. Então, a gente tem que ter esse bom olho para identificar a onda 5. Como eu estava dizendo, desse contingente negativo, vocês podem identificar ele melhor em 40 dB. Você vê que tem a onda 5 marcada e logo em seguida faz esse U. Toda onda 5 real vai ter esse U, que a gente chama de contingente negativo. Lá em 20 dB, que tem o limiar eletrofisiológico, a gente vê que é mais difícil identificar esse U, mas ele está lá. Então, toda vez que vocês ficarem na dúvida se é onda 5, observem se logo após, né, essa ondinha tem outra negativa embaixo, tá bom? Mas voltando aqui para o foco da idade, nos idosos a gente tem que observar também, a gente também tem que levar em consideração tanto a idade, né, quanto qualquer outro processo, qualquer outra doença neurodegenerativa que pode acontecer, porque o córtex já vai estar menos responsivo. Então, por mais que a gente faça um neurodiagnóstico em 80 dB, tente procurar um limiar, de repente, em um idoso que não responde tão bem na audiometria, a gente vai realmente ter que considerar que a latência e a amplitude podem estar um pouquinho realmente alongadas ou, né, a amplitude mais baixinha por essa questão da idade. E claro, nos idosos podem existir muitas perdas auditivas adquiridas. E aí com isso, claro que o potencial evocado também, né, vai corresponder a isso. Bom, pessoal, então o que a gente tem que lembrar também é essa questão do fator de correção, que foi até uma dúvida que enviaram, né? O fator de correção, por exemplo, a gente tem aqui na imagem o limiar eletrofisiológico em 20 dBNA. Então, a gente fica pensando, se é o clique, a gente tem que fazer esse fator de correção, seria de 10 dB. A gente pode considerar até 10 dB. A referência que eu estou usando aqui, de novo, é da professora Kátia Alvarenga, do livro sobre eletrofisiologia, mas também do Ponton, de 1996, que inclusive é até uma literatura que a própria professora Kátia usa no livro, que eles dizem sobre esse fator, tá? Eu vou começar a falar um pouco mais aqui das frequências específicas, né, mais propriamente ditas, que no caso do clique, a gente sabe que a maior correlação que ele tem é realmente com 2 e 4 mil Hz. Então, a gente faria esse fator de correção de 10 dB na audiometria. Então, aqui na imagem, eu tenho um limiar eletrofisiológico em 20 dB. Na audiometria, eu posso imaginar que esse limiar seja em 10 ou até em 15 dB. Pode ser de 5 a 10 esse fator de correção com esses autores que eu citei. Porém, nas outras frequências, em 500, em 1000 Hz, a gente já vai ter um fator de correção um pouco maior. Isso no PA de Tony Burst, é claro. E aí esse fator de correção pode chegar até 20 dB. Então a gente vê que a correlação do PA de Tony Burst com a audiometria já não é tão fidedigna quanto realmente as frequências agudas. E por quê? Vou explicar aqui para vocês também. Quando a gente pensa, né, na cóclea, a gente tem que pensar em como que vai chegar essa informação auditiva que a gente está enviando. Então, as frequências agudas, elas estão na base da cóclea. Então, digamos, está logo ali no comecinho da cóclea. A gente manda uma informação auditiva, elas realmente respondem um pouco mais rápido. Então, é por isso que existe essa correlação maior. Quando a gente pensa lá no começo ali do caracolzinho, né, no ápice da cóclea, onde estaria realmente mais as frequências graves, demora mais. Então, a gente tem um estímulo auditivo, ele tem que fazer todo esse caminho da cóclea lá no miolinho para ela conseguir ser estimulada e responder para o nosso exame, a gente ter a resposta eletrofisiológica. Então, é por isso que nas frequências graves, de 1000, 500, 250, então nem se fala, está mais distante ainda, a gente tem esse fator de correção um pouco aumentado, que seria até 20 dB, e claro, a latência também vai ser maior. Então, quando a gente está fazendo o PA de Tony Burst de frequências graves, a gente pode esperar duas coisas principais, que são mais artefatos elétricos,
justamente por isso, porque a onda sonora vai ter que navegar um pouco mais, né, dentro da via auditiva, e com isso a gente está captando outras informações neurais. Enquanto a informação auditiva não chega pra gente, outras informações neurais estão acontecendo ali, né? A gente vê, pode acontecer esses artefatos elétricos. E o segundo fator é realmente o aumento da latência. Ela vai ser mais longa ainda do que a gente vê nas frequências agudas. Então, vamos supor, a onda 5 normal do beta-clique, né, no neurodiagnóstico, a gente sabe que pode ser 5 milissegundos. Quando a gente faz o limiar eletrofisiológico, ela pode aumentar até uns 6,5 milissegundos, tá bom? Isso pensando em adultos também. Quando a gente faz o Tony Burst em 500 Hz, a gente já pode esperar que ela esteja quase em 8 milissegundos, em 7,5. Então, a gente tem que considerar também as regiões cocleares das frequências que a gente está estimulando, justamente para ter essa análise. Então, aqui é o principal papel, né, do fonoaudiólogo. Não basta a gente realmente só dar o play e ficar esperando as ondas aparecerem. A gente tem que analisar as ondas, como eu já falei anteriormente, através do contingente negativo, da reprodutibilidade das ondas, mas também de tudo isso que eu disse sobre as regiões cocleares e o quanto de tempo que vai levar para a gente captar aquela informação. Então, assim, esse é uma das coisas que a literatura costuma apontar, né, como algumas das falhas, né, digamos assim, algumas das desvantagens, né, vamos usar outra palavra, do PA de Tony Burst. É realmente essa dificuldade em analisar, em identificar a onda 5. Então, a gente precisa de um fonoaudiólogo, um audiologista muito experiente para realmente marcar aquela onda como não, aqui é uma resposta. E isso a gente sabe que faz toda a diferença depois, tanto no diagnóstico quanto na adaptação do aparelho auditivo. Se a gente disser que a onda 5, de repente, é em 20 dB, mas na verdade a gente se confundiu e ela era em 30 dB, a gente muda bastante a regulagem do aparelho auditivo. Então, por isso, pessoal, até ia deixar para o final, né? Mas como já é o gancho, vou falar aqui. A gente nunca dá diagnóstico com um exame. Então, por mais que o exame eletrofisiológico por frequência específica seja ótimo, seja super recomendado, a gente não pode fazer só ele. A gente tem que fazer uma avaliação comportamental, uma avaliação instrumental, a gente tem que tentar fazer a audiometria, pelo menos, antes de pensar na eletrofisiologia. Até porque a gente vai ter uma ideia do que esperar na eletrofisiologia, porque se a gente começa às cegas, a gente pode colocar um limiar também muito acentuado, sendo que não precisava, e causar ali um estresse, um desconforto, né? Então, isso seria o principal realmente de ser observado. E aí, como eu disse, as desvantagens que a própria literatura indica em relação ao PA de Tony Burst, eu concordo, é realmente a dificuldade de analisar a onda, mas também essa baixa sensibilidade para perdas auditivas profundas. E isso acontece por uma própria limitação do equipamento. Então, a maioria dos equipamentos, vou falar dos que eu usei, que foi o Biologics e o Contronics, a maioria dos equipamentos, eles têm essa limitação, assim, acústica mesmo, que eles vão até 100 dBNA. Então, com isso, a gente não consegue avaliar perdas auditivas profundas acima, né, desse limiar. Então, se tem uma perda auditiva com 120 dBNA ou mesmo ausentes, a gente já não vai conseguir identificar com o PA de Tony Burst. Então, aqui fica a resposta até, né, de como eu divulguei lá a live, PA de Tony Burst estado estável, quando e como usar. O quando, eu vou recomendar aqui para vocês que o PA de Tony Burst seria indicado até perdas auditivas severas, porque a gente tem como estimular intensidades mais compatíveis com aquela perda. Porque quando a gente fala de limiar, a gente tem que pensar que é o mínimo que a pessoa está ouvindo, né? Então, numa perda severa, o mínimo que aquela pessoa talvez vai escutar é realmente, sei lá, 90, 95, para a gente achar ondinha 5 pequenininha. Então, sim, o PA de Tony Burst ele vai ser mais indicado para esses casos, né? Não que você não possa fazer o estado estável, porque o estado estável vai até 120, então é claro que também seria possível identificar abaixo disso. Mas seria mais indicado o Tony Burst nesses casos, por essa correlação mesmo entre a onda 5 e a questão de estar até 100 dBNA, a gente consegue identificar um pouco melhor. Só que, de novo, aqui entra outra desvantagem também, que os autores, assim, citam bastante, né? Seria essa questão do... Espera só um pouquinho, pessoal, que eu tirei aqui. Acabei fechando.
das frequências, né? Como eu já falei para vocês, a gente não conseguiria fechar com certeza uma perda auditiva só com o PH Tony Burst, por conta desse fator de correção que seria muito mais acentuado nas frequências graves. E aí a gente entra no estado estável. A diferença do estado estável, como eu estava dizendo das desvantagens do PH Tony Burst, né? Mas a vantagem dele é que ele será automático. Então, aqui, deixa eu só ver aqui também que eu tinha pegado aqui uma outra foto para vocês, pra gente mudar aqui a tela. Ah, pessoal, rapidinho, antes da gente entrar no estado estável, eu vou colocar outra imagem aqui para vocês. Aqui a gente vê uma imagem do livro que é sobre o microfonismo coclear. Esse daqui, na verdade, essa imagem é do PH Click, a gente tentando identificar o microfonismo coclear, né, que seria o principal diagnóstico para neuropatia auditiva. E aqui o que eu ia falar para vocês também, para reforçar novamente a necessidade dos eletrofisiológicos por frequência específica, é justamente isso. Muitas vezes o paciente que tem microfonismo coclear, que tem neuropatia auditiva, ele pode ter um limiar eletrofisiológico no pH muito bom. Então, por exemplo, em 30 dB, em 25 dB, porque aquela onda 5 pode ser confundida justamente com essa microfonia. O que é essa microfonia, na verdade, né? Essa microfonia é uma alta excitação, digamos assim, das células ciliadas, então a gente teria essa resposta logo aqui no comecinho. Então, ela pode ser confundida no pH do clique, mas no pH Tony Burst a gente também tem que ficar atento para não confundi-la com a resposta. Então, por isso que para perdas auditivas assim, mais profundas, o estado estável é ainda mais indicado, para a gente não confundir a onda 5 com um possível microfonismo coclear, certo? Então, vamos lá. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, pode ir mandando, tá? Eu não sei se eu tô falando muito rápido, é que tem bastante coisa para passar aqui para vocês. Então, pode ir mandando aqui que a gente vai conversando. A fonoaudióloga Raquel mandou, sim, das células ciliadas externas somente, isso, do microfonismo coclear, inclusive da outra live, né, gente? A gente pode marcar outra live para falar só sobre neuropatia auditiva. Se vocês quiserem, pode mandar nos comentários lá do último post que a gente faz. Tem bastante coisa para falar sobre esse tema. Mas aqui, Raquel, eu só queria reforçar realmente isso, para a gente tomar cuidado para não confundir a onda 5 nesses casos em que existe, né, o microfonismo coclear. E aí, já passando para estado estável, eu vou deixar essa tela aqui, pessoal, a tela acho que vai ficar de lado. Não sei, eu não consegui, tirar ele de assim porque não ia sair a tela toda. Mas aqui seria a tela do estado estável de um dos equipamentos, né, que eu já utilizei. E o estado estável, então, ele vai ter uma resposta mais automática. Então, a gente já vai aliviar um pouco aí para o audiologista essa responsabilidade de identificar a onda 5. É importante, claro, que a gente aprenda, né, a criar esse olhar, mas o estado estável, ele vai fazer um cálculo estatístico, o próprio software vai fornecer Opa, desculpa, que eu cliquei errado aqui, gente. Eu ia apertar aqui. O próprio software vai fornecer a resposta. Então, ela tem uma correlação maior nas frequências graves também. Seria até 15 dB nas frequências graves, chegando, né, em 500, 250 Hz, principalmente, já seria em 20 dB. Aqui a Sil tá pedindo para tirar os comentários. Sil, deixa eu ver, porque deixa eu ver se eu consigo. Aqui, desativar. Pronto, agora acho que vocês conseguem ver melhor, né? Daqui a pouco eu ativo de novo, caso tenha dúvidas, tá bom? Bom, então, voltando aqui na correlação, né, do estado estável com a audiometria, pensando na audiometria. Então, a gente tem as frequências graves, né, com uma correlação um pouquinho melhor do que no PH Tony Burst, que seria até 15 dB, exceto 250 Hz, que daí realmente já está muito distante, pensando na região coclear, então já teria uma correlação de até 20, a gente tem que pensar. Então, só para vocês entenderem, quando a gente fala isso, o que significa? Se eu tenho o 500 Hz, por exemplo, eu achei o estado estável, né, o limiar eletrofisiológico em 500 Hz, eu achei em 35 dB, ou em 40 dB. Aí a gente já fica preocupado, falando, nossa, tinha uma perda em rampa. Não necessariamente por causa desse fator de correção. Então, se o fator de correção em 500, 250 for 20 dB, e eu achei o limiar eletrofisiológico em 40, calma, porque a audiometria pode ser 20, pode ser 25, então a gente tenta aliviar assim pensando nisso.
tá? Nas frequências graves, no caso. As frequências agudas a partir de 2.000 Hz, aí realmente a correlação é muito maior, já semelhante ao Tony Burst, que pode ser até de 10 dB essa correlação. Então, se em 2.000 Hz eu tenho um limiar eletrofisiológico em 20 dB, isso é ótimo, porque pode ser que a audiometria seja ainda melhor, seja em 10, seja até em 5, tá? Mas também existe o outro lado. Se eu tenho um limiar eletrofisiológico em 2, em 50 dB, vai ser muito difícil aquele 50 virar 30, né? Aquele 50 possivelmente vai ser um 40, um 45, então já pode indicar uma perda auditiva mesmo. Mas, como eu falei para vocês, o estado estável ele vai ser mais indicado para perdas profundas, porque ele vai realmente até 120 dB. E aqui, pessoal, de novo, quando a gente fala assim, né, de ser indicado, é justamente por isso, para a gente ter, assim, não certeza, né, porque a gente ainda está investigando, ainda está fazendo o diagnóstico, mas que a gente tenha pelo menos algum outro exame anterior que demonstre que aquela criança possivelmente tem uma perda auditiva profunda, antes da gente jogar 120 dB na orelha. Então, por isso que eu também recomendo para vocês que o exame eletrofisiológico nunca seja o primeiro exame que você vai fazer na criança. Ele tem que ser depois que você já tentou fazer pelo menos uma avaliação instrumental, ou seja, com um tambor muito alto, ela não teve reflexo, ela não localizou, tudo bem. Nos graves já demonstrou que pode realmente ter uma perda auditiva um pouco mais profunda ali. Com o agogô também, você tentou fazer ali um som muito alto, não teve nenhuma reação, tudo bem também. Pode ser que ela realmente no exame eletrofisiológico, né, aguente um pouco mais essa intensidade mais alta. Então, sempre façam alguma avaliação, a gente fala, né, subjetiva, né, que seria o comportamental, ou a tentativa de audiometria, ou até mesmo o reflexo acústico, a imitanciometria, para pesquisar os reflexos acústicos também, né, que a partir dos reflexos a gente consegue ter uma ideia de como o nervo auditivo, o tronco cefálico também está respondendo. Então, também da outra live, né, gente? Tudo que a gente tá falando aqui da outra live. Se vocês quiserem, é só mandar nos comentários. Mas então, a gente sempre tem que fazer algum teste desse antes de partir para o eletrofisiológico, até para a gente saber por onde começar, porque se eu tenho uma criança que respondeu para avaliação instrumental, que eu fiquei na dúvida, mas pode ser que ela tenha respondido alguma coisa na audiometria, eu não vou direto para o estado estável, eu vou começar pelo BERA-Clique neurodiagnóstico, e a partir dele eu verifico então se eu vou para o Tony Burst para estimular ali o máximo que aquela criança aguenta. Vamos supor 90 dB, um som alto para ela, e eu identifico o limiar de repente em 60. Então, não dá para ir para o estado estável em 120, né? Seria demais. E no caso, como a criança tem que estar dormindo para a gente ver a resposta, você pode até acordá-la se você colocar um som muito alto e aí arruinar todo o exame, né? E a gente sabe que depois, para criança muito pequenininha, ficar quietinha é muito difícil. Então, seria esses motivos, como é que eu vou dizer? Essa super, assim, alerta para vocês, tá bom? Antes de fazer o eletrofisiológico. Mas então, era isso, né? A gente sempre tentar antes esses testes. E aí, já pensando na análise do exame do estado estável, que é esse que está aqui na tela, ele vai fazer um cálculo estatístico. Então, ele vai analisar uma técnica que se chama Fast Fourier Transformation. Desculpa aí pelo inglês, né? Mas enfim. Com a sigla seria FFT. E daí esse Fast Fourier Transformation, ele nada mais é do que um cálculo estatístico. Então, ele representa os componentes da onda. Então, no PH Tony Burst, a gente tem a onda, certo? Então, essa onda, ela tem diversos pontos, né? Então, para essa onda ser formada, existe um cálculo estatístico de diversos pontos dessa onda, de diversos pontos do traçado eletrofisiológico, para que ela apareça na nossa tela. Isso o software do BERA faz também. Só que a gente enxerga, a gente tem a resposta eletrofisiológica a partir da onda. No estado estável, nesse software especificamente que eu estou falando para vocês, tá bom? Ele não aparece a onda exatamente como a gente vê no pH, mas ele faz também um cálculo estatístico e a resposta dele, ele representa esses componentes através de coordenadas, né? Então, teria a coordenada x e y, que seria realmente a latência em y e a amplitude em x. E esse vetor ele vai caminhando a partir do cálculo estatístico desse Fast Fourier Transformation. E aí, a partir disso, o software vai dar pra gente essas cores. Então, se eu tenho a corzinha verde,
a gente sabe, né, que ele fez o teste estatístico, ele está abaixo de 0,05, né, que realmente é o que usa para estatística em vários estudos, né, científicos, a gente usa esse valor de P. Então, significa que é um resultado positivo, ou seja, tem resposta ali. Então, se eu estou testando, vamos supor, em 120 dBNA, em 1000 Hz, vamos falar assim, 1000 Hz, estou testando 120 dBNA. A gente tem esse cálculo estatístico feito por esse vetor, que seria as coordenadas x sendo a amplitude e y sendo a latência. E ele vai calculando esses pontos da onda a partir disso. Então, conforme você vai estimulando a orelha e tendo essa resposta, esse vetor ele vai caminhando entre essas duas coordenadas. Onde está a amplitude, onde está a latência, e ele vai identificando se pode realmente ter resposta. E aí, o verdinho significa que deu resposta. Então, 120 dBNA, a gente teve a bolinha verde, ótima resposta. O que fazer? A gente está procurando limiar. Então, a gente diminui a intensidade para ver se a gente identifica essa bolinha verde, que seria a resposta novamente. Se a gente identificar, a gente abaixa novamente. Aí é o raciocínio até da audiometria, né, pessoal? A gente vai diminuindo a intensidade até a gente identificar a menor intensidade que a gente tem a resposta abaixo, né, o P menor do que 0,05, que seria o verdinho. Aí, como vocês estão vendo aqui na tela, a gente tem também a cor amarela e a cor vermelha. Quando o cálculo estatístico, como vocês podem ver, ficou fora do esperado, né? Fora do que a gente espera realmente para o valor de P, a partir desses mesmos vetores, x, amplitude e y, latência. Então, o vetorzinho foi caminhando enquanto você pesquisava o limiar, vamos supor, em 100 dB, e ele apareceu para você amarelo. O que fazer se ele apareceu em amarelo? Mesmo raciocínio até de semáforo, né? Vai ou não vai? Então, pode ser que tenha uma resposta ali em 100 dBNA, mas pode ser que não tenha. Então, o passo a seguir para o audiologista no exame é aumentar a intensidade. E é recomendado que vocês aumentem em 5 dB. É possível fazer isso no estado estável também. A gente consegue mudar a intensidade de 10 ou até de 5 dB. Eu acho que tem equipamento que a gente consegue mudar até menos, enfim, mas o que eu tenho uma experiência é realmente de 5. Então, a gente aumenta, se eu tenho a bolinha amarela em 100 dB, eu vou aumentar, eu vou para 105 dB. Se em 105 dB eu tenho o verdinho, é ali o limiar. Agora, o vermelho, claro, óbvio, se eu tenho a bolinha vermelha, não é resposta, não tem limiar, e aí eu aumento. Assim, pensando na experiência que eu tive até, né, na experiência clínica, se alguém tiver outra pode depois, né, comentar aqui também. Quando a bolinha vermelha aparece, quando a gente vê que realmente não teve resposta no estado estável, né, a partir desse cálculo estatístico, o que a gente vai fazer? Ao invés de aumentar 5 dB, o recomendado seria aumentar 10 dB. E aí, nesse 10 dB, a gente vê se você aumentou para 110 dB, deu a bolinha verde, você vai para 105. E aí, se em 105 também der a bolinha verde, você aí vai de cada profissional e também do tempo que você tem para fazer aquele exame. Aí você pode ou abaixar 5 de novo e testar novamente em 100 dB para ver se agora ela dá amarela ou vermelha. Ou você pode finalizar o exame e considerar como limiar eletrofisiológico esse 105 dBNA, tá bom? E aí, no caso, seria se ele der amarelo ou se ele der verde, né? Nesse cenário, tá, pessoal? Você fez em 100, tava vermelho. Você fez em 110, ficou verde. Você fez em 105, ficou amarelo. Vai a seu critério, que daí entra a experiência e a análise do audiologista. Se você vai considerar 105 limiar, porque você tem um verde e você tem um vermelho, ou se você vai considerar 110, porque é o verde e é isso, você tá querendo só o verde, ou se você vai tentar novamente fazer em 100 dB para identificar se ele fica amarelo de novo e com isso você indica 105 como limiar com mais segurança. Então vocês veem que mesmo a gente, né, tendo assim as cores, o cálculo estatístico de uma maneira automática, que não depende assim 100%, que, né, totalmente da análise do audiologista, a gente ainda tem a análise do audiologista, que seria realmente esse raciocínio.
com base no que apresentou. Então, até pensando, né, na estatística, no cálculo estatístico que está sendo feito, a gente precisa ter esse olhar. Se eu tenho tudo verde, tudo amarelo, tudo vermelho, eu vou subir 5, eu vou subir 10, eu vou considerar o amarelo intermediário porque eu tenho outro amarelo embaixo, ou eu vou considerar o verde? Então, vai tudo do raciocínio do audiologista, mas não só o raciocínio, mas dos testes anteriores que você já fez. Então, se você tentou fazer uma audiometria condicionada e você ficou na dúvida, mas você marcou lá, eu acho que 115, 110, vai, na audiometria condicionada. Aí você vai para o estado estável, você se vê nessa situação, aí você tem um pouco mais de segurança para ficar aqui no amarelo, 105. Beleza, porque em 110 está verde e eu achei em 110 na cabine também. Só que eu fiquei na dúvida na cabine. E o estado estável tá me dizendo com certeza que 110 tem. Mas eu não quero com certeza, eu quero o limiar. E o limiar é o mínimo. Então, se eu tenho um amarelinho no meio, eu posso ficar com aquele 105, que ele está muito próximo com o que eu achei na audiometria, que era 110. Mas, ao mesmo tempo, o estado estável está dizendo para mim que pode existir essa possibilidade. Então, se eu tenho uma possibilidade aqui amarelinha no estado estável e eu tenho uma audiometria condicionada muito compatível com isso, de 5 dB de diferença, eu posso considerar esse 105 dB. Agora, se na audiometria condicionada eu achei, sei lá, 120 e eu tô nessa mesma situação, talvez eu tenha que testar novamente. Talvez eu tenha que testar novamente esse 105 para ver se ele fica verde, ou talvez eu vou considerar o 110, porque ele é o mais próximo de correlação com a audiometria que eu fiz. Porque se eu tenho uma audiometria em 120 e eu tenho o estado estável lá, verde em 110 e amarelo em 105, eu vou considerar como limiar eletrofisiológico o que é mais parecido com a minha audiometria condicionada, ou o que é mais parecido com o meu reflexo acústico. Então, apesar dele ser automático, ele é muito necessário para essa análise que a gente faz, tá bom? Não exclui de maneira nenhuma os outros testes subjetivos da audição e não exclui de maneira nenhuma a análise do audiologista. Então, como a gente comentou sobre o PEAT, que a gente precisa do audiologista analisando a onda 5, né? Depende da experiência do avaliador para ver a onda 5, é mais difícil, porque são mais fatores a serem considerados, o audiologista já precisa ter uma experiência, pelo menos, com o neurodiagnóstico do Betaclic. Então, os fatores lá do PEAT Tony Burst seriam realmente a reprodutibilidade da onda, o contingente negativo para a gente ter certeza que aquela é uma onda 5 real. Mas aqui, então, no estado estável, esses seriam os dois fatores do Tony Burst. No estado estável, os dois fatores seriam esses. Também a análise do audiologista, né, que vai depender um pouco da experiência, mas também esse quebra-cabeça que o audiologista vai montando com os outros exames que ele já fez. Então, eu pego aqueles exames que eu já fiz, subjetivos, e vou tentando encaixar as peças com o estado estável. Então, vocês veem que não tem nada assim, no olhar do exame, neste que eu estou mostrando, tá bom? Não tem nada que eu precise necessariamente ficar procurando, investigando, cada um das 5, o que eu olho, o que eu não olho. O próprio software vai dar para você. A partir, né, desse cálculo estatístico, que se você quiser, para aprender, eu fazia muito isso. Eu deixava aberto essa... Pessoal, desculpa, que acusou a bateria aqui, mas vamos lá. Eu deixava aberto esse cálculo, né, para eu ir acompanhando o cálculo. Então, eu ia acompanhando o vetor. Então, eu via X amplitude, Y latência, eu via como que o vetor ia andando, como que ele ia fazendo o cálculo. Isso é muito importante para você aprender. Mas se você não olhar isso, o software vai te dar vermelho, amarelo e verde. E aí você vai fazer alguma coisa com isso. Se você considerar como limiar eletrofisiológico todos os verdes, pode ser que você não pegue um limiar eletrofisiológico real. Porque, como a gente falou, limiar é o mais baixinho. Então, se você sempre pegar os verdes, pode ser que você, né, tipo assim, tudo bem, vai dar certo a adaptação do aparelho, ok, vai ter um diagnóstico bom, porque você fez um exame confiável. Mas é mais confiável ainda se você tiver o apoio de outro exame que você mesma fez, que você mesma viu a reação da criança ou do adulto, né? De repente com alguma alteração neurológica, cognitiva também podem ser indicados para fazer esses exames por frequência específica. Então é muito diferente, tá? Quando a gente analisa com mais coisas e com mais experiência, justamente porque aí sim a gente pode pegar o limiar real do que colocar tudo no verde.
Até porque, né, pessoal, se a gente pegar tudo no verde de uma maneira completamente automática, infelizmente aí qualquer pessoa, assim, pode acabar fazendo e o papel do audiologista acaba não sendo valorizado. Então a gente tem que reforçar muito essa informação. Ele é automático, ele ajuda muito o audiologista, mas ele não exclui o trabalho do audiologista, o raciocínio do audiologista, tá bom? E, claro, o diagnóstico e a futura também adaptação do aparelho, tá? Bom, então, deixa eu ver o que mais eu separei aqui para falar para vocês. Ah, tá. Aqui explicando um pouquinho mais, teoricamente, tá? Em relação ao estímulo do estado estável, ele é uma frequência que ele é modulado em amplitude e frequência. Ou seja, na prática, esse estímulo do estado estável, ele tem 100% desse cálculo, né, para o estímulo dele, vai ser em amplitude e 20% em frequência. Então, é isso que vai gerar o estado estável. Então, por quê? Porque quando a gente tem esse cálculo estatístico que faz o software te mostrar a resposta de 100% da amplitude, a gente faz a amplitude aparecer mais naquelas frequências que estão na ponta, né? 500 Hz e 4.000 Hz. Então, se eu tenho um cálculo fazendo 100% da amplitude aparecer, mesmo que essa amplitude seja baixinha e seja difícil de ser identificada, né? Como eu falei, de 500 Hz, que está lá no ápice da cóclea, é mais difícil para captar. Mas se eu tenho um software que está calculando, que está tentando captar 100% da amplitude, ela vai aparecer, mesmo que ela seja baixinha. E aí a frequência em 20%, né, seria realmente menor, por quê? Porque a partir do momento que a gente coloca uma frequência ali no estímulo, a gente coloca um estímulo focado em 500 Hz, a gente tem certeza que é essa região da cóclea que vai responder. Então, é claro que a gente precisa fazer esse cálculo dentro do estímulo para que ele seja focado na frequência específica, né? Obviamente de 500 Hz, ele precisa ser um estímulo de 500 Hz, mas a partir do momento que a gente tem isso, a gente sabe que ele vai estimular aquela região da cóclea. Então, a gente não precisa focar 100% na frequência. É melhor focar 100% na amplitude para a gente ter certeza de que a gente vai captar a resposta, tá? Pessoal, eu vou ativar de novo os comentários aqui, que eu acho que já ficou bastante aqui na tela, né, pra gente discutindo isso. Então, se vocês quiserem mandar dúvidas, tá, de tudo isso assim que eu tô falando, incrivelmente já passou o maior tempão, a gente tem 10 minutinhos só de live, então vou finalizando, mas qualquer coisa pode enviar aqui as perguntinhas que no final eu vejo, tá? Então agora, a gente já vou caminhar aqui o raciocínio aqui da live pra gente pensar na correlação tanto da audiometria quanto da adaptação do aparelho auditivo, tá bom? Então, a correlação com a audiometria, na verdade, eu já falei bastante aqui, né? De realmente a gente ver o fator de correção, a literatura que a gente está usando para ver realmente a latência, né? E o próprio fator de correção também. A gente ter cuidado com cada frequência. E, claro, o AASE. Aqui a gente entra no AASE. O AASE, a gente fez esse quebra-cabeças. Eu acho que isso, pessoal, é o que mais tem que ficar guardado assim pra gente. Quando a gente pensa em eletrofisiologia de audição e principalmente por frequência específica, a gente não pode fazer ele isoladamente. A gente precisa desse quebra-cabeças, a gente precisa da audiometria. Quando a gente fala em crianças, a gente precisa da avaliação comportamental e instrumental, né? Então, e claro, da imitanciometria. Se tiver uma otite ali, todo o resultado já vai mudar e esse fator de correção vai ser completamente diferente. Então, a gente de repente acha um limiar eletrofisiológico em 120 e, na verdade, aquele 20 dB ali era uma otite e o limiar era 100. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso. E aí, montando esse quebra-cabeça com diferentes partes de diferentes exames, e aqui a gente lembra do princípio cross-check, né? O princípio cross-check, a professora Kátia Alvarenga também sempre fala, não só ela, né? Tô citando ela porque foi com quem eu aprendi, mas muitos profissionais, né, claro, estão espalhando isso por aí, que o princípio cross-check é justamente isso. Esse cross-check seria checar outros exames cruzados. Então, com outros exames complementares, a gente checa a informação de outro. Então, se eu tenho uma audiometria, eu consegui fazer uma audiometria de 502, porque, nossa, a criança era difícil, não prestou muita atenção, tive dificuldade, tudo bem. Aí você vai para o estado estável e faz em todas as frequências, 500, 1, 2 e 4.
você já monta o quebra-cabeça. Você tem uma pista de como é o grave, que é o 500 Hz, e você tem uma pista de como que é o agudo. Então, quando você faz estado estável, dá para ter aquele raciocínio que eu falei anteriormente, né? Do verdinho, do amarelinho, a partir das frequências que você tem. E o restante, você completa. Então, para adaptação do aparelho auditivo, isso vai ser muito importante, porque daí a gente tem uma audiometria completa, né? É uma confirmação daqueles limiares, porque a gente fez 2 exames diferentes, então a gente tem mais segurança de que aquilo é um limiar real, para a gente colocar no software da regulagem do aparelho auditivo. E aí, pessoal, é outro tema de outra live, inclusive. Aí é regulagem de aparelho. A gente coloca no software da regulagem essas informações desse quebra-cabeça que a gente montou, pensando no fator de correção, pensando na combinação com os outros exames, e aí a gente tem uma audiometria. Então foi o que eu falei para vocês. Combinando tudo isso, a gente fica com uma audiometria pronta. Então a gente tem lá 500, 120, 110, 115, enfim. E aí a gente pode colocar no software de programação da ASE e programar uma ASE com mais segurança. E aqui, como eu já falei antes, né, mas reforçando, os exames eletrofisiológicos gerais, né, mas especificamente por frequência específica, eles são indicados para crianças, claro, que a gente tem um pouco mais de dificuldade, né, na audiometria condicionada, nos exames comportamentais, pelo menos até uns 2 anos, 3 aninhos, né? E aí, claro, algumas crianças que têm uma questão comportamental, né, no sentido, assim, de não querer fazer o exame, né, de, sei lá, às vezes alguma birra, assim, a gente também pode ter um pouco de dificuldade de ter certeza da audiometria. E aí a gente pode fazer, claro, os exames eletrofisiológicos por frequência específica também nesses casos, tá? E só que no caso das crianças é importante elas estarem dormindo, ou se é uma criança boazinha, quietinha, que consiga ficar parada, porque daí é o raciocínio de de qualquer outro exame eletrofisiológico. A gente vai estar tendo atividade neural o tempo todo. Se aquela criança ficar se mexendo, ficar pensando em outra coisa, ficar mexendo a boca e cruzar o braço e franzir a testa porque tá brava, então a gente vai acabar captando resposta neural de tudo isso que ela tá fazendo. Então, se ela ficar quietinha, se ela dormir, a gente consegue realmente captar a informação mais específica auditiva. A gente vai ter menos artefato. E no caso dos adultos, também pode ser feito, também pode ser indicado, mas daí, como eu falei anteriormente, seria realmente com alguma questão cognitiva, né, que a gente não consegue realmente avaliar com tanta certeza a audiometria, ou alguma questão neurológica também, que talvez não dê para avaliar tão bem a audiometria, ou para a gente confirmar aqueles limiares, ou também, claro, em perdas que a gente desconfia que possa ter algum componente retrococlear, eletrofisiologia essencial, aí, claro, o neurodiagnóstico, e a frequência específica entra mais, né, para confirmar realmente a audiometria. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha pra falar para vocês, né? Eu não sei se eu falei muito rápido, desculpa. O pessoal perguntou aqui, né, se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, pessoal. Eu tenho deixado no meu YouTube, no canal do YouTube, então quem não segue, clica no link da bio para vocês irem lá, que inclusive hoje tem vídeo novo, já postei, e amanhã, ou no mais tardar segunda-feira, vamos ver, eu já consigo passar no YouTube para vocês. Porém, muita gente tem pedido realmente para deixar no IGTV, às vezes o pessoal pode achar mais fácil, então hoje vou fazer esse teste, vou deixar nas 2 plataformas. Vou deixar aqui no IGTV hoje direto, fica aqui no IGTV, mas também posteriormente vou passar lá para o YouTube, no máximo até segunda-feira, e aí vocês que escolhem onde vocês querem assistir. Vamos fazer esse teste aqui no perfil. Pessoal, vocês têm mais alguma outra dúvida em relação a isso, aos exames eletrofisiológicos por frequência específica? Eu fui clara? Alguma coisa, quem tem mais experiência aqui também com isso não concorda, acha que não foi uma informação clara? Fica à vontade, gente. Isso aqui é uma discussão, tá bom? Eu tô falando com base na minha experiência, no que eu estudei, mas tem muitos profissionais aí também com muita experiência que é assim, ó, é troca, tá bom? E também o pessoal que tá na graduação, começando na especialização também, tá? Pode ir tirando suas dúvidas. Mas é isso, pessoal. Então, de tudo que eu falei, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais a parte teórica. Vou deixar aqui recomendado esse livro, de novo, da professora Kátia Alvarenga, que, gente, ele é a minha bíblia da eletrofisiologia, eu amo. Ele fica na minha cabeceira. Foi com ele que eu me apaixonei pela audiologia, então quem gosta precisa ter. E eu vou deixar também a referência do outro artigo que eu utilizei
para estar conversando com vocês aqui nessa live, tá bom? E, pessoal, meu Deus, eu tava quase esquecendo da novidade que eu ia falar. Qual livro? Dani, é o livro de Eletrofisiologia da Audição e Emissões Autoacústicas, da professora Kátia Alvarenga, com o Pedro Koiser, não sei falar o nome dele. Mas depois eu faço um stories aqui, e para vocês tirarem print, qualquer coisa, tá bom? Mas dá pra achar na BookToy pra comprar, tranquilo. Pessoal, tá esquecendo da novidade que eu ia falar. O que eu ia falar pra vocês é que eu elaborei uma novidade pra gente ter ainda mais essas discussões voltadas pra audiologia. Aqui no meu perfil eu falo bastante também sobre algumas dicas científicas, né, da pós e tudo mais, que também já vem uma novidade aí. Mas também quero voltar a falar da audiologia com vocês. Então, inspirada numa colega muito querida minha, que é a Fer Marquezine, da Primeira Leitura, o Instagram dela, talvez vocês sigam, se não, sigam lá. Eu vou criar um grupo de estudos para todos os meus seguidores que estão aqui, para a gente estar toda semana discutindo casos também, se vocês quiserem, né? Mas a ideia é discutir artigos sobre audiologia, sobre eletrofisiologia, sobre implante coclear. Então a gente vai começar esse grupo de estudos na semana que vem, tá bom? Na terça-feira a gente já faz o nosso primeiro grupo de estudos pela plataforma Zoom. Eu vou fazer um post para vocês amanhã falando qual é o artigo, mas esse artigo está no link do Google Drive, que está lá no link da bio, tá? E aí, isso é, sim, gratuito, pessoal, para quem quiser entrar, é só ter o ID da plataforma Zoom, que a gente conversa sobre esse artigo. Então, a ideia é que vocês leiam esse artigo antes, claro, né, da nossa discussão, para a gente conversar sobre ele. Então, eu vou fazer uma breve apresentação, né, sobre o artigo, explicar alguns pontos principais para vocês e depois eu abro para a gente discutir o tema daquele artigo, tirar dúvidas. Então, acho que isso é uma forma muito legal da gente divulgar a informação para audiologia, para a gente estar estudando, né, ainda mais aí nesse período que a gente descobriu que o online pode ser ótimo e, claro, de uma forma gratuita para todos, tá bom? Então, em breve vai ter muita novidade aqui para vocês nesse sentido. Era minha bateria de novo que tá acabando e a live tá acabando também. Então, vai dar o tempo certinho. Dani, o Insta da Fer é primeiraleitura.fono. Eu acho que é isso. Mas eu vou deixar aqui nos stories e amanhã, quando eu fizer o post, eu marco ela e tudo, que ela que me inspirou, que eu participei de um grupo de estudos dela, que é sobre leitura escrita. E aí eu falei, nossa, Fer, adorei, não sei o que tal, vou fazer um de implante, nossa, vai ser ótimo. Ela não faz, ela super me incentivou. Então, eu acho que a gente precisa muito disso, gente, fazer esse grupo de estudos pra gente estar discutindo diversos artigos, sabe, diversos temas. E o nosso primeiro tema, já vou dar esse spoiler pra vocês, apesar do post sair amanhã, vai ser sobre implante coclear bilateral sequencial. Esse tema é um que a gente tem conversado bastante por aqui, já tirei algumas dúvidas sobre isso, mas sempre gera um pouquinho. E é um artigo recente, de 2019, que a gente vai conversar sobre implante coclear bilateral sequencial em crianças e adolescentes. Então é bem legal pra gente ver a indicação, a programação. Vou apresentar o artigo pra vocês, mas também vou estar lá tirando as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Espero não ter falado tão rápido, mas vai ficar aqui no IGTV se vocês gostaram. Assistam de novo, vai anotando as dicas. Também deixo aqui o livro, as referências, tá? E compartilhe aí com quem vocês acham que pode se beneficiar dessa live também. E, pessoal, essa foi a primeira, então, mais voltada para a audiologia. Como eu falei, tem o grupo de estudos chegando aí na semana que vem, mas com certeza vão ter mais lives aqui sozinhas sobre audiologia e com convidados, claro, que a gente tem excelentes profissionais aí na audiologia que a gente pode conversar e contribuir ainda mais com a formação de todos. Que bom que vocês gostaram, pessoal. Espero ver vocês aqui da próxima e corram lá, gente, no YouTube, no canal, que saiu o vídeo novo hoje, tá? Tá lá no link da bio e o post sai daqui a pouco. Espero vocês no grupo de estudo também. Vou deixar aqui nos stories, me acompanha aqui nos stories e no post de amanhã eu deixo pra vocês já certinho qual vai ser o artigo, tá? Então, pessoal, até a próxima, boa noite e vamos conversando cada vez mais sobre audiologia. Tchau, tchau!